maravilhosa, para que nós possamos ter mais uma noite de encontro, mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. Agradeço a presença de todos, a presença dos nossos irmãos espirituais, dos mentores da casa, nossa amiga, seja bem-vinda. E todos que estão conosco nesse momento, inclusive aos internautas, o pessoal da internet que nos acompanha, que nos segue, que segue o nosso canal, tanto o canal da nossa casa, que é tão importante para que possamos assinar o canal e receber todos os vídeos, todas as palestras que a casa oferece. E também conhecer os trabalhos da casa, que é Centro Espírita do Além. Inclusive também o meu canal, que está também sendo jogado, né, da internet, tanto quanto o Facebook, nós estamos também transmitindo, que também é o canal Cintiane de Souza, assim como está escrito aqui, tá bom? Meus queridos, quando a gente inicia o trabalho de um livro do tamanho de Nosso Lar, que é um carro-chefe, escrito por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, numa época de guerra, em 1939. Talvez os nossos pais lembram dessa época, né, minha amiga? Então, nós temos que compreender que todos os estudos até aqui, nós estamos falando dessa época, nesse contexto, quando nós chegamos no plano espiritual. Inclusive, trazemos a própria palavra, o próprio relato de André Luiz, quando ele chegou até o momento que ele enfrentou essa situação de chegar no plano espiritual como um suicida indireto, doente, acamado, teve que passar 8 anos no umbral para poder receber a oportunidade dele chegar no nosso lar, que era já uma colônia espiritual de luz. E aí, contextuando aqui para os primeiros, os novos que estão chegando na nossa casa, como primeira vez, e também o pessoal que está em casa, que quiser entender um pouquinho sobre esse tema, sobre essas questões que nós vamos falar hoje já no capítulo 39, depois do capítulo do Roberto, que ele falou na segunda-feira. Então, quem quiser entender, compreender melhor, leia um livro, Nosso Lar, para que possa, também tem audiobook, eu não tenho livro ainda, então leia o audiobook, ouça o audiobook na internet, assista o filme. Vocês já assistiram o filme? Já? Fernanda não assistiu não? Isso, Fernanda então vai assistir o filme, porque hoje nós vamos falar assim, um pouquinho da história, mas a história é bem ampla e temos muitos aprendizados nessa história. Então, segunda-feira, o Roberto falou e terminou no caso do Tobias, nosso irmão que já estava no plano espiritual e que vinha questionando sobre o casamento dele, a união dele, que ele tinha com Hilda. Só que Hilda tinha falecido, desencarnou, voltou para o plano espiritual, e ele com filhos pequenos ainda, ele entrou em enlace com a Luciana. Então ele teve 2 casamentos nessa mesma existência. E aí? No entanto, o caso de Tobias, que ele nos traz para entendermos a conversa que André Luiz vai ter com a dona Laura, ele precisa ser contextuado para nós compreendermos que Tobias, ele
ao voltar para o plano espiritual, depois encontrou-se com Hilda e depois encontrou-se com Luciana. E aí? Como que é feito isso? Quando eu tenho vários casamentos e me encontro com vários amores, vamos dizer assim, no plano espiritual. O que vocês acham? Vocês já pensaram sobre isso? Será que eu tenho uma outra pessoa do lado de lá me esperando? Então, André Luiz fez esse questionamento para a nossa querida senhora Laura, que já estava numa condição mais elevada e que poderia trazer para nós uma melhor compreensão dessa situação. Então, André Luiz fala com ela sobre as suas preocupações da família. Quando André Luiz lembra da questão de Tobias, ele que já era casado com Hilda e tinha um casamento de dever com Hilda. Ele tinha uma relação mais de afinidade com Hilda. Porém, ele também casou com Luciana, né, Elisete? Então, quando ele tem esse outro casamento com Luciana, quer dizer que nessa condição de espírito, ele entende que com uma, ele tem um casamento de afinidade, que era com a Hilda, que era uma história que ele tinha com ela e com os filhos. E depois com Luciana, ele tinha uma outra condição, que era um dever, que era o casamento de um trabalho maior para conseguir cuidar daquelas crianças, para que ela o ajudasse com todas aquelas tarefas. E ele precisando trabalhar, ele precisava de uma ajuda. Só que Hilda, quando descobriu que ele casou-se novamente, ela ficou muito enciumada. Ela ficou muito triste, porque ela achou que ele tinha trocado ela por outra. E nós também pensamos assim, não é? Às vezes, a gente pensa que porque terminou aquele casamento, não foi um casamento bom. Não foi um casamento que deu certo. Porém, aqui, na espiritualidade, a espiritualidade vai começar a entender, compreender de forma diferente. Porque lá, eles entendem que nós não somos donos de ninguém. E que nós não temos uma relação de posse com o outro. E quando Hilda encontra com Tobias e depois reconhece Luciana como uma pessoa, uma irmã fraterna, ela consegue ter uma nova postura, perdoa aquela situação, pede perdão também, porque nós temos que trabalhar o perdão, e aqui nós vamos falar sobre isso, que é uma questão muito importante, para entrarmos num plano espiritual de benevolência. Entende, Fê? Dá para entender? Gente, se vocês não entenderem, pode perguntar, tá bom? Levanta a mão, pergunta, questiona, porque aqui, esse é o momento de reflexão. Porque se for para contar história, vocês peguem o livro e leiam e a história está contada. E todo mundo conta muito bem essa história no YouTube. Só que eu quero convidá-los para nós fazermos uma reflexão. Trazermos esse plano espiritual tão maravilhoso para a nossa vida. Para a nossa existência aqui na Terra. Porque nós estamos aqui agora. Não estamos lá ainda. Temos que passar pela transição planetária para que possamos nos preparar para um plano de regeneração ainda aqui na Terra e outros já no plano espiritual. Por quê? Por que a gente tem que se preparar? Mas já não está tudo certo?
Mas será que eu preciso mudar muita coisa da minha vida aqui na Terra para me encontrar num plano de evolução? Quando eu for para o outro lado, ou quando eu voltar para a casa do meu pai, o que eu estou fazendo para melhorar a minha estada aqui na Terra? Qual é o meu compromisso? O que eu posso fazer para eu melhorar a vida do meu irmão? Como eu estou amando, trabalhando a lei do amor que Jesus nos ensinou? Será que eu consigo me amar como Ele me amou? Consigo amar o meu próximo como Ele nos ensinou? E a Deus acima de todas as coisas? Será, Ivana? Gente, nós temos encontrado muitas pessoas doentes. E eu posso dizer sobre isso porque nos traz a reflexão o texto de André Luiz. Quando eu chegar no plano espiritual, como estará o meu emocional? Como estará minha mente? Meu psiquismo? Será que eu estarei doente? Será que eu estarei saudável? Como diz Haroldo Dutra, que nós tenhamos que cuidar da nossa saúde psicológica, né? Sabe aí as psicólogas? E que nós temos que cuidar também da nossa saúde emocional. E que o ponto de transição planetária, no ápice do seu ponto, para entendermos que estaríamos já em transição, seria o suicídio e a loucura. E nós temos visto muito disso, não é mesmo? Infelizmente. E além de tudo, as clínicas psicológicas, as clínicas psiquiátricas, os médicos, a casa espírita, os outros templos, têm atendido, têm recebido muitas questões, muitas queixas de problemas emocionais, devido à depressão, devido à ansiedade. E aqui André Luiz questiona a dona Laura, porque ele fica com medo de quando ele chegar no plano espiritual, que lá ele já estava, como ficaria sua esposa e seus filhos? Como? Ivana, se você separasse do seu marido para ir pro céu, você iria deixar ele casar novamente? Você ia deixar ele casar novamente ou você ia ficar com ciúme? É isso, gente. Nós temos que preparar. E se for você que fica? Será que o seu esposo está preparado para voltar numa visita espiritual e perceber que você se casou de novo? Que você teve outro matrimônio? Que você encontrou uma outra pessoa que não era ele? E que você não esperou ele para se encontrar com ele no plano espiritual? Né, Elisete? É uma grande pergunta. Então, gente, essa questão nós temos que entender que pode acontecer com a gente em qualquer momento. Porque o outro, ele tem liberdade de ir e vir. Está na Constituição Federal. Nós temos o direito, nós temos a liberdade de ir e vir. E espiritualmente, também, a lei universal, a lei divina, a lei do amor, nos dá oportunidade, se aquela pessoa não está mais na nossa vida, que a gente possa encontrar com outra, que nos é tão afim. Já ouviram falar de alma gêmea?
De chamas gêmeas? De almas afins, o Espiritismo fala almas afins. Essa alma afim, Fernanda, é quando você encontra uma alma que tem a ver com você, com o seu jeito de ser, com a sua psicologia de vida, com a sua visão do mundo, com o seu jeito de amar, com o seu trabalho, que essa pessoa aceita você do jeito que você é. E é tão difícil de encontrar essa alma, e é tão difícil encontrar, e quando a gente encontra, não tem como comparar. E às vezes, nós sabemos aqui, como diz André Luiz, que temos vários tipos de amor. Às vezes, um amor fraterno, um amor de irmão, um amor de amigo. Às vezes, um amor romântico, um amor de eros, uma paixão, que são os casais, né? O amor romântico. Eu amo meu esposo ama essa pessoa, ama aquela mulher. Porém, existe também o amor de missão, como foi de Allan Kardec e Émile Baudet, a sua esposa. E também existe os amores de resgate, amor de dever que ele nos traz aqui. Um casamento que eu tenho um tempo estipulado, que eu combinei com aquele ser antes de chegar aqui. Há um planejamento reencarnatório para isso. Ah, mas eu não acredito nisso. Se você acredita ou não, existe mesmo sim. E quando você chegar no plano espiritual, você vai ver que tudo já estava projetado. Porém, nós temos as escolhas. Não temos, Kátia? Temos as escolhas. Nós podemos escolher ficar, nós podemos escolher encontrar uma outra pessoa, nós podemos escolher um casamento de missão, onde duas pessoas vêm e trabalham na casa espírita, assim como Elisete, o esposo, assim como a Sandra, o Sérgio. Vem para um trabalho maior. Vocês também, na área de vocês, Grazi na farmácia, cada um na sua etapa, cada um na sua fase, mas todos nós servindo o grande Pai. E nós, os nossos irmãos. Então, meus queridos, quando ele fala desse assunto para a dona Laura, ela diz para ele que a maior importância no plano espiritual era a fraternidade, a compreensão disso tudo, porque o amor lá está acima de tudo. E o mais importante e respeitoso para um casal é você ter amizade, você ter fraternidade, você ter cumplicidade, você entender que nós estamos aqui para evoluir juntos, não é, Ivana? Para crescermos juntos, para mantermos um negócio juntos, um negócio da família, para cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, né, Dora? Receber esses irmãozinhos que vêm da nossa própria prole. E são só esses os nossos filhos? E são só esses a nossa família? Não, pelo contrário. A nossa família somos todos nós. A nossa família, aqui de acordo com como diz o governador, aqui também diz que o governador relata para ele, quando ele chega todo afoito, todo aflito, para rever a sua família, e vocês que assistiram lembram, ele vai ao governador todo ansioso para poder conseguir uma permissão para ver a sua família. E aí o governador diz para ele: André, a nossa família
são todos esses que estão aqui. Não é somente aquela que você deixou lá. A nossa família somos todos nós. Se Deus é o nosso Pai e nós somos todos irmãos, quem é a tua família? Reflita, gente, porque quando nós voltarmos para o plano espiritual, vamos encontrar outras famílias do lado de lá. Vamos encontrar outros enlaces que nós já fizemos em outras vidas. Quantas vezes nós já casamos? Quantos filhos nós já tivemos? Filhas. O anjo tem sexo? Não. O anjo não tem sexo. Os espíritos têm sexo? Não. Não é, Gi? Ora viemos mulheres, ora viemos homens. Ora estamos aí. De uma forma muito tranquila. Não importa. Que sexo você tem? Que sexo você é? Importa que você é meu irmão. Importa que nós temos o mesmo Pai. E importa que nós estamos aqui para nos unirmos e trabalharmos para chegarmos lá. O plano de regeneração, depois mundos felizes, ditosos, depois mundos evoluídos, elevados, angélicos. Até chegarmos à casa onde está a dimensão de Jesus, de espíritos puros. Então, meus queridos, essa é a lição que Dona Laura nos traz quando ela nos ensina que nós temos que trabalhar a nossa evolução moral. E aí, eu coloco para vocês aqui uma dica, um detalhe do nosso céu e inferno, para podermos encontrar em casa, quando a gente puder, ter um tempinho, para nós entendermos dessa autonomia moral, que depende de nós, que depende de cada um de nós, que a nossa evolução espiritual, ela é individual. E aí, a nossa questão é a mesma. O que eu estou fazendo para eu, como ser individual, melhorar o meu plano aqui na Terra? E para onde eu quero ir? Qual elevação eu vou ter? Qual energia eu vou estar vibrando quando eu voltar para o plano espiritual? Quando eu chegar na casa do meu Pai? É uma reflexão, meus queridos. Pensem nisso. Nós precisamos mudar a nossa frequência. Não podemos ficar numa frequência de guerra, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de depressão. Deixar que essa ansiedade nos deixe doente. Que nós sejamos a humanidade da depressão. Vocês sabiam que a maior doença que existe no mundo hoje, em primeiro lugar, é a depressão e a ansiedade? É o maior motivo das pessoas pedirem dispensa dos seus trabalhos, pedir aposentadoria, desistir da própria vida, desistir da alegria de viver, da alegria de estarmos unidos aqui na Terra ou em qualquer plano. Porque aqueles nossos entes queridos que estão de lá, eles já estão no plano espiritual, porém continuam sendo os nossos amores. Os nossos entes queridos continuam ligados por nós, né, Grazi? Pelo elo do amor. Nossos pais, avós, familiares, amigos. Então, meus queridos, quando ele pergunta para a Dona Laura, então qual é o tipo do casamento feito aqui
no plano espiritual, ela responde: é feito com a vibração. Há uma combinação vibratória e com afinidade máxima e completa de um com o outro. Isso é o mais importante para entendermos que quando eu chegar do lado de lá, eu posso encontrar com outro ser, ou homem ou mulher, que está me esperando para que nós possamos voltar para uma outra existência, ou que iremos para um outro planeta. Porque temos também, na casa do nosso Pai, há muitas moradas. Então nós temos a oportunidade também de sermos levados, se estivermos num patamar de Chico Xavier, de Dr. Bezerra de Menezes, de Emmanuel, podemos escolher para onde nós queremos vir, para onde queremos servir. E muitos espíritos querem servir aqui na Terra para que eles possam elevar a vibração desse planeta lindo que nós temos, desse planeta amoroso, desse planeta magnífico, que a nossa Mãe Natureza nos dá todos os dias, para que façamos a diferença, para que façamos um trabalho melhor, para que façamos um trabalho digno de Cristo, porque Ele é o governador do nosso planeta e de outros, e Ele acredita em nós. Então, meus queridos, falando na guerra, e trazendo para nós analisarmos um pouquinho, porque aqui tem um episódio que ele fala, quando nós vamos à luta, que estão no olho do furacão, recebendo espíritos que estariam chegando ali, no plano espiritual, por conta da guerra, por conta da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Então vocês imaginam qual foi a atividade desse plano? Qual foi a importância desse pessoal que estava do lado de lá? E vocês sabem que depois de muito tempo foi revelado que André Luiz era o nosso Dr. Carlos Chagas, que ele usou esse pseudônimo para poder simplesmente proteger a sua família. E que vocês vão ver lá que no filme, a esposa dele casava com outro, mas na vida real não houve o casamento. Na vida real ela manteve, viúva. E André Luiz conta para a dona Laura que ele não teria coragem de chegar em casa e ver que sua esposa estava casada com outro. Teria sido uma dificuldade muito grande para ele aceitar isso. E eu trago esse relato para vocês, para nós refletirmos na nossa vida amorosa, na nossa família, nos nossos planejamentos, nos nossos projetos. Se é isso que nós queremos de verdade, se nós estamos felizes, se essa pessoa que eu escolhi, que está do meu lado, realmente está me fazendo crescer e evoluir, e sabermos e lembrar que a autonomia é individual, que nós criamos a nossa autonomia moral, emocional, espiritual, e a nossa evolução espiritual só depende de nós. Não depende do outro, não depende da casa espírita e nem depende de ninguém de nós que estamos aqui. Nós estamos aqui prestando um trabalho, um servir, para que possamos colaborar e trazer os ensinamentos de Cristo, trazermos uma reflexão à luz
da espiritualidade maior. E lembrarmos da nossa responsabilidade. Lembrarmos dos nossos compromissos que nós fizemos no plano espiritual antes de chegar aqui. Então, gente, nesse momento, André Luiz coloca para a dona Laura a sua ansiedade, a sua dúvida, o seu medo. E ele leva para ela a sua insegurança, que isso é muito importante nós trazemos para a casa espírita, no atendimento fraterno, conversar com as meninas da casa, conversar com o pessoal que está a serviço, para entendermos e compreender o que está acontecendo conosco. Hoje mesmo, vindo para cá, pensei, nossa, a gente vai fazer uma palestra tão linda, falando de evolução moral, de iluminação, falando de espiritualidade, trazendo uma conexão e fazendo um paralelo do que foi essa guerra mundial e a nossa. Será que nós também, como enfrentaríamos aí uma terceira guerra mundial se houvesse? Porém, enfrentamos uma Covid, que foi tão quanto parecida, não tão trágica, mas foi necessária para compreendermos em que momentos nós estamos, de onde eu vejo, para onde eu olho e o que eu espero dessa vida espiritual, da espiritualidade. O que eu espero de uma casa espírita, de uma doutrina espírita, que nos traz tantos ensinamentos? Não é, gente? Vocês já pensaram sobre isso? Para onde eu quero ir? O que eu quero receber disso? O que eu quero construir com os nossos sentimentos, com a nossa compreensão, com o nosso conhecimento da doutrina? O Evangelho é o Consolador, nos trazido por Jesus, para clarear as nossas ideias. Leia os Evangelhos para as crianças. Expliquem para elas o que está escrito ali. O que Jesus nos ensinou, na linguagem deles. Leem para as crianças. Essas crianças necessitam de uma palavra diferente desse mundo lá fora. Nossas crianças, nossos jovens é o nosso futuro. E é isso que nos importa agora. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Como pais, como homens, mulheres, filhos. Como doutrinadores, palestrantes, estudiosos, explanadores da palavra. Como irmãos, que temos a responsabilidade de estar ajudando cada um. Gente, pensemos assim: se eu tenho que cuidar da minha evolução espiritual, que bom seria se a Elisete pudesse me ajudar. Que bom seria se alguém pudesse me dar uma luz numa dúvida que eu tenho. Ou então eu poder contar com o pessoal, os estudiosos da internet, dos livros que me traz tantas questões, que eu posso me basear numa doutrina escrita e tão divulgada. Desde 1857, essa doutrina vem sendo divulgada. E nós temos livros ainda que a gente nem leu. Que tipo de espírita nós somos? Que tipo de estudiosos nós somos? Será que a gente já veio com os livros todos na mente? Nós somos autodidatas, gênio. Lembramos de todos os livros espíritas, dos 5 Pentateucos que Allan Kardec nos falou,
nos trouxe, lembramos da Bíblia inteirinha, sozinha assim, ó. Não precisamos estudar, não precisamos ler, não precisamos ouvir uma palestra, porque, eu já sei o que a Cíntia vai falar. Vai falar daquilo, assim, sabe? Tá tudo bem. Depois eu chego em casa, tá tudo certo. Gente, isso é um trabalho para cada um de nós. Quando eu entendi isso, a minha vida se transformou. Quando eu entendi isso, eu me transformei numa trabalhadora de Cristo, uma servidora da luz. E não é fácil. Não é fácil. Porque nós sabemos o quanta dificuldade nós temos, quantos obstáculos nós temos que enfrentar. O quanto é difícil estudar, não é? Estudar, e depois tem palestra, e depois tem estudo, e depois tem doutrina, e depois tem trabalho mediúnico, e depois tem que estudar mediunidade, aí sai uma coisa nova, nossa, o livro mudou, não é mais isso. É assim. E depois que nós chegamos no plano espiritual, não pensa que descansou e acabou, não. Não. Nós vamos continuar estudando. E nós vamos continuar passando por cursos lá. E recebendo revelações de verdades que aqui nós não estávamos preparados para conhecer. Entende, Fê? Muitas coisas vão ser reveladas. Muitas verdades vão ser trazidas para nós que nós não tínhamos condições ainda de compreensão. E aí, gente, ele fala também da grande importância da vida sexual dos casais. A sexualidade do lado de lá não é simplesmente esquecida. Não é porque nós saímos daqui hoje, nós vamos chegar do lado de lá anjinho de cantura. Não é assim, não. Nós vamos chegar do lado de lá da mesma forma que nós saímos daqui. Com as mesmas dificuldades, com os mesmos vícios, com as mesmas limitações. Só que no plano espiritual, nós temos uma outra forma de evoluir, nós temos outras liberdades. Porém, a nossa frequência continua sendo a mesma. E se eu me caso com alguém do lado de lá, ou eu encontro com um esposo que eu vou ter uma outra existência, vou receber outros filhos, como uma missão ou um resgate, ou encontro com um esposo, uma esposa, um amor afim, eu vou continuar tendo uma vida sexual tranquila, só que são outros tipos de experiência. Mas esse amor, essa cumplicidade, essa energia continua. Lembra da vida, e a vida continua? Do filme, tem um livro, e a vida continua. Quando eles chegam do lado de lá, a vida continua normal. E aí ela se encontra com outra pessoa, que faz um casamento com um outro homem, o seu marido ainda está no plano da terra e se casou com outra mulher. Tudo será revelado para o nosso próprio bem. Tudo será trazido para que nós possamos compreender e termos uma vida evolutiva mais fácil, mais tranquila, mais leve. Ninguém quer que a gente sofra. Ninguém. Isso aí são questões dos negativos, das sombras. Ai, você tem que sofrer, porque senão você não vai encontrar o céu. Isso não existe para o Espiritismo. Liberte-se dessa crença limitante. Isso não existe para Allan Kardec. Ok? Todo homem e mulher restabelece o vínculo no meio doméstico? Depende. Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua história e cada um tem a sua própria evolução. Então,
cada um tem o seu planejamento. E aí a senhora Laura nos explica. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. As nossas construções são muito mais importantes. Quem não se adaptar à luz, à harmonia, à fraternidade, nem vai passar por perto de uma colônia espiritual de luz elevada. De Nosso Lar, de Aurora, de enfim, milhares de outras que tem por aí, porque eles recebem esses espíritos que estão preparados para um trabalho maior. E que depois vão sendo trazidos pessoas melhores, gênios, crianças que estão preparadas para manter esse planeta no plano de regeneração. É assim que é feito, gente. E nós precisamos entender isso para dar um rumo e para orientar as nossas crianças, para orientar esses jovens, que eles herdarão a terra. E essa terra, quem estiver em desamor, em desavença, quem estiver no ódio, na raiva, quem estiver no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na ilusão, vai para outros planetas na mesma frequência. Aqui não vão ficar, de acordo com o Chico Xavier. E aqui também André Luiz nos traz esse relato, que será levado para o nível de frequência que cada um tem. Então, cuidem de suas emoções, cuidem dos seus pensamentos, orai e vigiai todos os dias, para que nós possamos entender qual é o tipo de trabalho que eu vim fazer aqui, qual é o tipo de trabalho que eu quero servir, para que eu estou aqui, passando por essa transição planetária, passando por uma Covid, vendo tantos irmãos voltando para o plano espiritual, para compreender que tudo está de acordo com a vontade divina, que tudo está dentro do planejamento reencarnatório de cada um de nós. Cada um de nós tem um sentido, tem um motivo de ser. Então, gente, o importante aqui é a fraternidade humana. E aqui, para nós entendermos um pouquinho dessa questão da convocação à luta, nós temos que entender que essa é uma convocação superior aos serviços de socorro à Terra. E muitos ainda estão nesse socorro. Explica os nossos espíritos de luz com bondade, com amor, com calma, com paciência. Se vocês forem falar com alguém da família, procurem falar com calma. Eu sei que é difícil. É difícil até para mim. Às vezes a gente fala, a pessoa não entende. Às vezes a gente vai falar com o filho, né? E o filho não quer entender, não quer aceitar. Mas mesmo assim, a gente tem que falar com tranquilidade para que nós possamos ser compreendidas. E se eles não entender, vai chegar a hora. Né, Fê? Vai chegar a hora. Cada um tem a sua hora. Cada um tem o seu momento. Não queira que seu marido vá lá e faça tudo aquilo que você quer que ele faça. Ele tem o momento dele. Eu conto aqui que eu esperei o Roberto 22 anos para ele vir para a casa espírita. E ele veio. Pela bondade divina, pelo trabalho que estava sendo feito e que ele foi convocado, que ele foi chamado para o trabalho espiritual. Demorou, mas ele aceitou. Mas nunca é tarde. Sempre temos o tempo de iniciar. Sempre temos o tempo de continuar. Sempre temos o tempo de acreditar que existe um futuro. E que esse futuro será feito por nós agora.
que esse caminho será trilhado por nós agora. Tudo depende do nosso presente. Tudo depende da nossa intenção. Tudo depende da nossa vontade. E se essa vontade for verdadeira e sincera, do fundo da sua alma, você vai conseguir. E aí ele diz assim: temos o sinal de que a guerra prosseguirá, com terríveis tormentos para o espírito humano. Nós não passamos tormentos agora nos espíritos de todos que estavam arraigados, presos em casa, sem saber o que ia acontecer, sem saber se íamos perder o trabalho, sem saber se nós teríamos escola, sem saber se nós teríamos alguém para nos socorrer no momento de dificuldade. Às vezes dificuldade material. Quantas pessoas nós ajudamos? Quantas famílias nós socorremos? Isso é um trabalho que nós espíritas somos chamados a fazer, pela caridade, pelo amor e pela justiça, que é o lema da lei do amor. E aí, para terminar, ele diz que ficava 15 minutos um clarim, sabe? Tipo um clarinete tocando, para que eles entendessem que havia uma situação de emergência e que aqueles espíritos tinham que ficar em silêncio para que as orações pudessem chegar àqueles necessitados, como nós fizemos. Não fizemos aqui várias vezes? Não pusemos no grupo, gente, vamos orar para fulano, para o ciclano. Fulano está precisando de atendimento, fulano está precisando de ajuda. Gente, os nossos irmãos estão precisando, os nossos irmãos estão em guerra. Ah, mas não tem nada a ver com a gente, não é aqui. Será? O que acontece do lado de lá não acontece aqui? Não nos ressoa aqui? Não existe fora do planeta. Não existe lá fora. Todos nós estamos dentro. Todos nós estamos juntos. Todos nós estamos na mesma condição. Se o planeta afundar, todo mundo afunda. Se o planeta evoluir, todos nós vamos evoluir. Então, essa questão da guerra, eu trouxe para vocês que está no capítulo 41, convocados à luta. Somos nós ou não somos, gente? Isso aqui foi escrito em 1989, tem tudo a ver com a gente hoje. Nós fomos ou não fomos convocados à luta, não é, Tiago? Tiago convocado à luta todo dia, né, meu filho? É assim. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Ah, e aquela dona de casa? Também. Ah, e a vovó que já está aposentada, que já está em casa, não pode mais fazer mais nada do lado de fora? Faça do lado de dentro. Ora, vigie. Traga o amor, ensina, seja exemplo. Nós somos exemplo dos filhos e dessas crianças que estão chegando. Nós vamos preparar o planeta para vocês. O futuro começa agora. O passado já passou, mas o futuro começa agora. É a partir do que eu semear, é que eu vou colher. É a partir do que eu fizer hoje, é o que eu vou receber amanhã. Então, meus queridos, eu trouxe uma mensagem de André Luiz, que eu achei muito oportuno, trago para os nossos irmãos da internet que possam nos acompanhar. Ouça com o coração. E se chama confiança. Se você está no ponto de cair da confiança para a negação, tome alguns momentos para refletir, conversando consigo mesmo. Se o desânimo lhe bate à porta, em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição para você aproveitar.
ao passo que o desânimo nunca auxiliou ninguém. Se você cometeu algum erro, todos nós cometemos. Isso significa tempo de aprender e não desistir. Nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Se outros falharam, é chegado o instante de mais confiança em Deus. Se injúrias aparecem, se temores invadem a mente, lembre-se que Deus está no comando seguro e não há nada para temer. Não tenha medo de nada, nada nos faltará com Deus à frente do leme, com Deus no comando de tudo. Confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida, com rusga, com picuinha, com mimimi, com desalento. Confie em Deus e em você mesmo, porque você é um Deus. Pequeno, mas é. Esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso e onipotente está dentro de nós. Nós temos essa centelha divina. Basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. André Luiz. Meus queridos, a mensagem para nós essa noite, eu acredito que tenha sido muito extensa, muita coisa, não é? Para a gente pensar. Guarde essas perguntas dentro de você, porque as respostas estão aí. E vocês vão encontrar a cada momento que vocês pensarem sobre isso. E uma mensagem que Chico Xavier nos ensinou, no seu momento mais triste da sua vida, mais desesperador, que ele pediu uma mensagem para a Mãe Maria. E ela nos disse, e disse também para ele: meu filho, tudo passa. E espere que todos os nossos medos vão passar, que todas as nossas aflições vão ser acolhidas, amparadas pelo Mestre. Que o Mestre de amor está cada vez mais próximo de nós, porque ele nunca foi embora. E quando eles disserem para vocês, Jesus vai voltar, vocês possam responder com toda a verdade: Jesus nunca foi. Jesus sempre está conosco e sempre esteve. Como ser iluminado que ele é, como ser exemplar que ele nos é, nos apresenta como irmão, como governador planetário. E esse Mestre querido e amado, que todos nós respeitamos e o amamos tanto, que possamos trazer para nosso lar, que possamos trazer para nossa vida, que vocês possam levar essa mensagem para os familiares, para os amigos, para o trabalho, para todos que estiverem na companhia de vocês, que vocês possam divulgar esse vídeo para todos que puderem ouvir, que puderem mentalizar uma vibração de luz, que agora nós vamos fazer a nossa prece final, prepararmos para o passe, quem quiser, quem estiver preparado, quem estiver necessitado do passe, as mães com as crianças primeiro, tá? E que nós, nessa noite de luz, essa noite maravilhosa com os mentores da casa, com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda, os nossos protetores, guardiães, que Deus, Pai e Mãe, Todo-Poderoso e amoroso, misericordioso, possa trazer essa semente dessa mensagem, Pai, para o coração de todos os meus irmãos, para o coração de todos que estão presentes aqui e daqueles que não puderam estar, e também dos nossos irmãos espirituais que estão aqui em espírito para ouvir a sua palavra, Mestre, para ouvir o seu ensinamento, para sentir essa egrégora de amor,
essa egrégora de luz que todos nós estamos vibrando agora a partir do nosso coração. Que possamos encerrar os nossos trabalhos dessa noite com muita alegria, com muita fé e esperança, paz, com a oração que Cristo nos ensinou. Todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Queridos, gratidão. Beijo no coração de todos. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, pela participação, por essa vibração maravilhosa. Até a próxima semana.